Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem, certo? Bom, hoje nós vamos entrar no mérito da literatura, certo? Vamos falar sobre o pré-modernismo, que é o conteúdo que inicia-se aí, né, o estudo da literatura no terceiro ano. Mas antes de entrar no mérito aí do pré-modernismo, eu gostaria de fazer uma abordagem sobre a questão da literatura, o estudo da literatura, a importância desse estudo. Tá? Nós já sabemos que a literatura é um tipo de manifestação artística, certo? Assim como um pintor utiliza ali os pincéis, a tela, a sua visão acurada das coisas para produzir a sua tela, que pode inclusive ter valor inestimável, como nós sabemos que existe no mundo da arte, né? A pessoa que vai produzir literatura, certo? Ela vai ter como ferramenta a caneta e as palavras, tá? Então a gente costuma dizer que a literatura é a arte da palavra. Mas aí a gente questiona: qual a importância do estudo da literatura? Por que estudamos? Qual a importância da arte nas nossas vidas? Ora, a arte, ela nos faz refletir o mundo, né? Ela nos faz refletir o nosso comportamento como seres humanos, através dos séculos, através dos tempos, né? Então, quem estuda a arte, a literatura, a história, né, de maneira aprofundada, a antropologia, enfim, várias outras áreas, a gente consegue perceber que o ser humano, né, gradativamente, ele tem uma caminhada e nessa caminhada a gente consegue perceber, com uma visão muito positiva das coisas, né, que o ser humano evolui. O ser humano está em constante evolução, mas só que essa evolução ela se dá vagarosamente, né? De geração para geração muda-se um pensamento, um comportamento, e tudo isso nós conseguimos perceber através do estudo da literatura também, vários outros estudos, né? Mas a literatura é interessante por quê? Porque você tem ali um livro produzido naquela época. A história por si já é extremamente interessante porque você consegue ter ponto de vista de historiadores, né? Trechos, às vezes, por vezes, até imagens, fotografias ou desenhos, né? Que remontam àquela realidade. Mas a literatura é um livro, é como se fosse uma caixa do tempo, né? É um livro que foi escrito por alguém que viveu naquela época, né? Que teve o sentimento das pessoas que viviam ali, o comportamento das pessoas, né? A maneira de agir socialmente. Então, nós que estudamos e amamos a literatura sabemos, né, da importância disso tudo. E não só para analisarmos o passado, tá? Mas principalmente para pensar um pouquinho no futuro, né? Porque muitas questões nós já conseguimos melhorar, mas ainda existem muitas conquistas a serem, é, digamos assim, a vencermos, né? Então, vou dar um exemplo rápido aqui. Por exemplo, vamos falar sobre o Coliseu. O que era o Coliseu? O Coliseu era aquela construção gigantesca que nós temos lá em Roma, né? Ainda em ruínas, mas temos, em que as pessoas iam para assistir gladiadores lutar contra leões até a morte ou contra outros gladiadores, certo? É isso que nós vemos aí nos livros de história, nós vemos aí nos filmes em si. Enfim, e isso era para que a população pudesse se divertir. Então vamos imaginar o Coliseu funcionando como antigamente, nos dias de hoje. O que a nossa sociedade analisaria? O que seria aceito tal fato? Não. Seria considerado uma barbárie. Então, esse é um dos exemplos que eu posso citar a vocês, que a gente estudando literatura, história, né? Todas essas questões que eu falei, a gente não tem para onde, né, chegar
a outra conclusão, a não ser essa, de que o ser humano evolui, mas isso é uma coisa que acontece vagarosamente, gradativamente, de séculos em séculos. Então é muito instigante o estudo da literatura. E diante disso, analisando o nosso passado, a gente também consegue tentar imaginar o nosso futuro. O que as futuras gerações vão achar do nosso comportamento hoje, das nossas atitudes de hoje. Assim como nós temos um certo estranhamento quando a gente analisa séculos anteriores, nós também seremos estranhados por gerações futuras, né? Então é muito interessante quando você consegue refletir sobre isso e aí você procura entender como as pessoas se portavam, pensavam, como que um pensamento hoje que pode parecer tão forte e tão real, pode ser que não seja para gerações futuras, tá ok? Então, o estudo da literatura é extremamente instigante. Eu convido a vocês a fazer essa viagem, essa reflexão e essa análise. E para o início aí do terceiro ano, inclusive praticamente o ano todo, nós vamos falar sobre modernismo, pré-modernismo, modernismo, pós-modernismo, tá certo? Então, e literatura contemporânea. Então, é muito interessante nós entendermos aí esse primeiro movimento literário do século XX, que é o pré-modernismo no Brasil. Como que aconteceu, né? E a relevância dele para os movimentos seguintes, tá ok? Outra coisa importantíssima é que a literatura sempre, o estudo da literatura sempre é dividido entre prosa e poesia. O que é a prosa dentro da literatura? São os livros que contam histórias. O que é a poesia? São livros de poesia, né? Poesia é o texto que tem lá o formato de versos, estrofes, rimas. Muitas vezes, quando a gente fala de literatura moderna ou contemporânea, quebra-se um pouco essa questão, essas características, esse paradigma, digamos assim, tá bom? Falaremos sobre isso no outro momento. E hoje nós vamos falar sobre prosa e também poesia. Por quê? Porque nós vamos abordar alguns autores que escreveram textos em prosa e um autor extremamente relevante, que é o Augusto dos Anjos, que é um dos maiores representantes da poesia do pré-modernismo. Mas o que foi o pré-modernismo? O pré-modernismo ele foi um movimento que antecedeu, obviamente, o modernismo. Ele não é considerado uma escola literária, tá? A escola literária é um movimento que começou a partir da Semana de Arte Moderna, tá bom? No caso, o modernismo. Já o pré-modernismo é aquela fase de transição entre uma escola literária e outra. Se a gente for abordar a questão da prosa, nós estávamos vindo ali do realismo-naturalismo, tá ok? Se abordarmos a questão da poesia, nós estávamos vindo do parnasianismo e o simbolismo, tá? Só que os autores, né, como tudo na vida, muda-se o século, muda-se, os anos vão passando e tal, e surge a necessidade de mudar, de pensar diferente, de apresentar novas ideias. E foi isso que aconteceu com o pré-modernismo, ok? Tínhamos aí muitas questões acontecendo, tá? Eu coloquei de fundo aí o conteúdo de vocês, que vocês estão estudando. Contexto histórico e social do pré-modernismo. Nós tínhamos aí a conturbação política na Europa, inicialmente na Europa. Depois, revoltas populares no Brasil, diante da transição da República, espada para a República, né? A questão do café com leite, o enfraquecimento da República Velha de 1889 a 1930, a revolta armada, levante da Marinha Brasileira, a Guerra de Canudos, extremamente relevante para o livro Os Sertões de Euclides da Cunha, que é uma história maravilhosa para a gente entender. O livro é difícil para ler, tá, gente? O Euclides da Cunha tinha uma linguagem extremamente culta.
tá? Até cientificista, ok? Porém, foi um livro, assim, um marco. Ele tem 500 e poucas páginas, ele é um marco da literatura, porque ele abordou uma questão muito séria. Tá. Aí tem a urbanização do Rio de Janeiro, né, que trazia a modernização da capital do país, tá? Discutia-se ali naquela época a questão do Rio de Janeiro ser a capital do país, enfim. A revolta da vacina de Oswaldo Cruz, não sei se vocês sabem, a gente está vivendo uma situação um pouquinho semelhante, muitas pessoas, nem todos, né, gente? Algumas pessoas se recusam a tomar vacina por medo, às vezes por falta de informação. Isso também aconteceu aí no início do século XX, tá? Com Oswaldo Cruz, né? Então, qualquer semelhança com o passado não é mera coincidência, tá bom? Aí temos também a revolta da Chibata e a greve geral de 1917, realizada em São Paulo. Tudo isso se deu, essa efervescência, né? Muita revolução e tal. O Brasil, no início do século XX, ele recebeu muitas pessoas, né? Muitos imigrantes, italianos, japoneses, holandeses, enfim, várias pessoas vieram para trabalhar nas fábricas, porque as montadoras estavam surgindo no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, e precisava-se de mão de obra, e nós não tínhamos. Então, muitas pessoas vieram de outros países, né? Por isso que São Paulo, por exemplo, principalmente São Paulo, tem bairros tipicamente italianos, japonês, o bairro Liberdade, enfim, por conta dessas colônias de pessoas que vieram, né, por navio e vários outros meios para trabalhar aqui, tá certo? E essas pessoas, como alguns trabalhavam na Europa, tá certo? Eles também faziam bastante revoluções, bastante greves, e isso começou a acontecer no Brasil também para pressionar o governo a criar leis trabalhistas. E, tecnicamente, funcionou, ok? Então, o Brasil ele estava vivendo uma fase muito maluca, também chamada de Belle Époque na Europa, tá? Uma fase de efervescência cultural, onde as pessoas estavam voltadas para essa questão da valorização da arte, da cultura e etc e tal, ok? Agora falaremos sobre as características gerais aí do pré-modernismo, certo? Algo muito relevante para o pré-modernismo é a questão do engajamento. O que é engajamento? É você estar preocupado com problemas sociais, tá? Isso foi bem bacana, que já é uma herança aí do realismo naturalismo, né? Mas que no pré-modernismo, principalmente na prosa, tá? Na poesia também, que o Augusto dos Anjos também era bem incisivo nessa questão, mas na prosa, principalmente, nós tínhamos aí essa questão de trabalhar problemas, principalmente das classes menos favorecidas, tá bom? Tá, mas vamos lá, características específicas aí. O resgate da literatura do caráter social, de forma a fazer uma redescoberta do país por meio da literatura, né? A denúncia dos problemas sociais de diferentes regiões do Brasil como forma de renovação temática, como fortes ataques às instituições, né? Ou seja, os escritores, eles eram sim muito politizados. Eu não estou falando de política partidária, eu estou falando de pessoas que se preocupavam com as classes menos favorecidas, e isso era exposto sim em suas obras, tá? O exemplo disso é o grande Euclides da Cunha, e a história dele é fantástica. Tá. A mostragem de tipos humanos marginalizados de regiões brasileiras, denunciando a realidade das grandes cidades, né? Sobretudo o Rio de Janeiro com os seus subúrbios, né? E a situação do sertão nordestino, principalmente, tá? Modernismo, a gente vai falar muito sobre isso. Zona rural de São Paulo, condições e condição do imigrante europeu. O aparecimento de um novo regionalismo sem a idealização romântica do século XIX, né? Ou seja, vamos falar sobre o Brasil? Vamos, mas vamos falar sobre a realidade do Brasil, tá? E não aquela
a maneira com que o romantismo falou do nacionalismo, que é através da idealização, abordando apenas os pontos positivos, as paisagens, as coisas lindas. Não. Aqui no pré-modernismo a gente vai falar sobre o Brasil, sim, falar sobre o nacionalismo, sim, mas às vezes até de maneira irônica, né? Ok? Aí depois a gente tem a crítica ao academicismo da Belle Époque, rompendo, desculpa, com o passado. Acho que eu tô precisando de óculos. Sempre em defesa de uma língua mais original e próxima da fala popular. Isso é muito legal, muito interessante. Começa no pré-modernismo e depois do modernismo essa questão vem com uma força maior. É a valorização da linguagem popular, da linguagem coloquial, tá bom? Então, a questão do academicismo é você ter um monte de regras para produzir poesias, não era qualquer pessoa que podia ser poeta e etc e tal. Isso quebrou-se, tá? Com essa questão do pré-modernismo e posteriormente do modernismo. Eles queriam uma arte mais livre, muito mais tranquila, sem se preocupar, né, com questões muito tradicionais, tá? Poetização do hediondo, do feio, a problematização do conceito de boa poesia, né? Ou seja, aquilo que acreditava ser as palavras bonitas do parnasianismo, né? As rimas perfeitas, cai por terra no pré-modernismo, principalmente com o grande Augusto dos Anjos, tá? Ele fala sobre... ele usa palavras muito estranhas nas suas poesias e o que o tornam ímpar na literatura, ok? Formalmente, os pré-modernistas se caracterizavam pela linguagem oscilante, expressões eruditas, francamente influenciadas pelo parnasianismo, conviviam com um vocabulário mais livre e popular que procurava registrar expressões populares e regionais. Então, era um mix de coisas. Ora, uma linguagem mais erudita, mais difícil, mais complexa, ora, uma linguagem mais popular, tá bom? Poetização da linguagem científica representada pelo poeta. Aí a gente tem o Augusto, que a gente vai falar disso especificamente mais à frente. Euclides da Cunha. Vocês já leram o conteúdo, eu espero. Se não leram, leiam, tá bom? Mas eu vou falar aqui rapidamente sobre o Euclides da Cunha. A história gira em torno da Guerra de Canudos, que realmente aconteceu. Pesquisem sobre a Guerra de Canudos, foi algo assim... completamente uma injustiça social tremenda que aconteceu no nosso país. Tá, e o Euclides da Cunha, ele era um jornalista. E a Guerra de Canudos reuniu muitas pessoas, tá, que não tinham, como se fossem pessoas de classe média extremamente baixa, tá, abaixo da linha da pobreza, digamos assim, que estavam em busca de terras, de terra para poder viver, para poder plantar, para poder criar ali, né, o seu vínculo e criar a sua família, tá? Mas eles tinham como líder Antônio Conselheiro, tá? Que era digamos, quase que um líder religioso, tá? E era contra o governo da época. Então, o que aconteceu? Por ele posicionar-se contra o governo da época, infelizmente, começou a atacar, né, essas pessoas que ali estavam, né, populando aquela região de Canudos, na Bahia, para tentar viver. E aí começou a trabalhar nos jornais que eles eram marginais, que eles assaltavam, que eles roubavam, que eles eram perigosos. E aquela população só começou a crescer. Um país que estava, né, economicamente atravessando uma fase difícil. O Brasil teve épocas bem difíceis. Estamos também, infelizmente, atravessando época economicamente difícil, né? E aí o que acontece? Aquela população, ela criou um número gigantesco, tá? E o governo, então, manda combater aquelas pessoas, literalmente combater.
Foi uma tropa, não deu certo, eles venceram, sem armas, né? Assim, na medida do possível, né? Foi a segunda, foi a terceira, tá? Todas essas tropas do exército brasileiro foram vencidas por aquelas pessoas que estavam ali. Antônio Conselheiro como líder, ele era tipo um cara, uma espécie de um cara meio hippie, meio contra o sistema, essa parada toda, tá bom? E o Euclides da Cunha foi convocado para fazer a cobertura da Guerra de Canudos, porque eles entravam em combate, literalmente em combate com o exército. Venceram uma tropa, 2, 3. Quando foi na quarta vez, o que aconteceu? Euclides estava presente, tá? Mas era para ele ter feito a cobertura, né? Assim, a pedido do governo da época, criticando, né? Tratando aquelas pessoas de forma marginalizada, pejorativa, como bandidos, como isso, como aquilo, e exaltando o exército brasileiro. E de fato ele o fez. Porém, depois de alguns anos, ele lança uma obra chamada Os Sertões, onde ele conta a verdadeira história de Canudos, que eram pessoas que estavam lutando pela sua subsistência, digamos, batalhando para manter ali as suas famílias e foram, né, atacadas literalmente e dizimadas praticamente, né? Muitos morreram ali naquela batalha, tá certo? E é um livro, assim, que não só tem a importância pela questão histórica, tá? Pela questão literária, porque ele é um livro de literatura, linguagem extremamente culta que o Euclides usa, inclusive super difícil de entender, e também tem, inclusive, importância geográfica, porque ele fez um registro muito profundo, né, da questão geográfica daquela região. Né? Ele divide o livro entre a terra, o homem e a luta. Então ele fala sobre a terra, sobre a questão geográfica, sobre todas as questões, a caatinga nordestina, né? Ele vai descrever ali minuciosamente, cientificamente, inclusive, usando uma linguagem cientificista, né? E ele também vai falar sobre o homem nordestino. Quem é o homem nordestino? Ele faz lá toda uma análise, uma descrição daquela figura nordestina, tá? Que ele, inclusive, tem uma frase famosa que ele fala: o nordestino, antes de tudo, é um forte, tá? Então, assim, ele, ao mesmo tempo que ele denigre a imagem do nordestino, da pessoa que está ali batalhando, ele também fala que ele é uma pessoa muito forte por aquela batalha, por batalhar pela vida, né? Diante de todas as circunstâncias, tá ok? E outra coisa, daí ao final do livro, bem no finalzinho, ele fala sobre a luta, como foi o combate, certo? Como foi de fato o combate. E com isso ele faz uma denúncia social muito forte para a época, porque ele mostrou, né, poucos que tinham acesso, mas ele mostrou, né, que ali houve uma injustiça, tá, muito profunda. Então o livro Os Sertões, ele é muito mais do que um livro de literatura, né? Ele é uma denúncia, ok? Beleza, dando sequência aí, vamos falar agora sobre o Lima Barreto. Temos também o Monteiro Lobato, tá? O Monteiro Lobato é aquele muito conhecido, tá? Ele é dessa época aí, tá, gente? Do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá bom? O escritor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Mas teve outras obras também da literatura, como Urupês, etc e tal. Mas eu vou falar no vídeo apenas sobre o Lima Barreto. Lima Barreto foi um escritor que ele foi muito injustiçado no mundo da literatura, tá? E na sua vida. Ele era mulato, né? Pobre, mas teve um padrinho que bancou os seus estudos, mas ele teve que abandonar os estudos para poder manter a família.
teve problemas com álcool, teve problemas de depressão, né, psiquiátricos, teve que ficar internado numa clínica, certo? E ele escreveu um livro muito importante que chama-se O Triste Fim de Policarpo Quaresma. O Policarpo Quaresma, que é o personagem do Lima Barreto, né, ele é um nacionalista ufanista, ou seja, ele é uma pessoa extremamente fanático pelo Brasil, defende o presidente o tempo inteiro, tá bom? Mas aí, o que acontece com ele? Ao final do livro, ironicamente, ele é morto a mando do próprio presidente, tá? Então, assim, é um livro que ele vai fazer uma análise do Brasil da época, né? Historicamente também, da questão das corrupções, da questão da idolatria à pátria, que acabou, no caso do Triste Fim de Policarpo Quaresma, levando à morte o protagonista da obra, tá? Então é bem interessante. Mas o Lima Barreto, ele é um escritor que ficou conhecido também pela sua linguagem bem simples de ser compreendida, tá certo? Então ele sim, o Euclides da Cunha é diferente, mas ele sim já começou a antecipar essa questão aí da linguagem coloquial, tá ok? Então, nesse caso, o que foi na época mal interpretado pelos críticos de literatura, porque sua obra só foi considerada uma obra literária anos depois, tá certo? Então, assim, ele foi criticado porque ele usava uma linguagem muito simples, mas hoje a gente entende que era tendência, ele estava antecipando uma tendência, ele estava nos luz, né, na frente dos outros escritores, tá? E por fim, a gente tem aqui na poesia. Agora não falaremos mais de prosa, não são livros que contam histórias, e sim um livro de poesia. Eu digo um livro porque o Augusto dos Anjos escreveu apenas um livro chamado Eu, tá? Mas esse escritor paraibano, ele foi realmente um ícone aí da poesia, né, iconoclasta, tá, brasileira. Então, assim, ele usa palavras, inclusive até palavras de baixo calão, palavras cientificistas do mundo da medicina, da enfermagem, né, para poder compor suas poesias, porque ele queria realmente quebrar todos os paradigmas, e ele conseguiu, né? E, ao mesmo tempo, ele faz uma análise muito minuciosa do comportamento do ser humano, das mazelas da sociedade, tá? Um escritor extremamente relevante, também foi reconhecido apenas após a sua morte, tá certo? Mas tem trechos muito, muito bacanas. Deixa eu só pegar um pedaço aqui, só para me explicar. Ó, características da poesia de Augusto dos Anjos. Esse trecho aqui fala muito sobre a poesia dele. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que, nesta terra miserável, mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Ou seja, aqui ele está fazendo uma análise, inclusive, da teoria de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, né, de que o homem nasce bom, mas ele se transforma de acordo com o seu meio. Então, ele está dizendo que você precisa estar acostumado com as coisas ruins que vão te acontecer na vida, né? Porque o homem que vive entre feras, ele também passa a ser uma fera. Ou seja, de acordo com o meio que ele convive, é que ele vai direcionar as suas atitudes. Tá bom? Bom, gente, então é isso, né? Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? O conteúdo. É o conteúdo que será cobrado para a prova. A prova tem questões simples, mas é um conteúdo também bem interessante para que nós entendamos os próximos que virão, pré-modernismo, né? Ele vai antecipar aí a escola literária principal que nós vamos estudar praticamente o decorrer do ano todo, tá certo? Então é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Podem entrar em contato comigo. Bons estudos para vocês e até a próxima.